Imagine contemplar a estética do Japão feudal em meados do século XVII, para acompanhar uma história de vingança, amor e ódio. Com uma abordagem adulta e muito violenta, somos apresentados a Mizu, um habilidoso espadachim de olhos azuis em sua busca incessante por vingança contra aqueles que destruíram a sua vida. Ficou curioso? Então vem comigo que eu vou te contar tudo! Fala Mega Ultras, beleza? Rodrigo na área. E hoje eu tô aqui para falar de uma das melhores séries lançadas recentemente no catálogo da Netflix. Série essa que eu me pergunto todo santo dia, como ninguém tá falando sobre isso, meu Deus? Trata-se de Samurai de Olhos Azuis. Série essa lançada em novembro de 2023 e que rapidamente se tornou um sucesso entre os críticos, tendo inclusive alcançado uma marca impressionante de 100% de aprovação do Rotten Tomatoes. Porém, apesar da enorme aclamação pela crítica, a série passou um pouco despercebida para boa parte do público, tanto que eu mesmo não vi essa série sendo falada por aí. Então, a minha missão hoje é convencer você a dar uma chance para essa série. Fechado? Mas galera, antes da gente partir pro vídeo, que tal você dar aquele like e se inscrever no canal? Dessa forcinha aí, né? É rapidinho e você ajuda imensamente o canal. Vale ressaltar que essa série possui classificação indicativa para maiores de 18 anos. Então, se você for menor de idade, fica o aviso, hein? Para começar, eu queria falar um pouquinho sobre a história e sobre o contexto histórico na qual ela se passa. Como dito na introdução do vídeo, acompanhamos a jornada de Mizu, um samurai de olhos azuis. E você pode até estar se perguntando, né? Ok, mas o que tem de tão especial no fato dos seus olhos serem azuis? E eu te respondo, Mega Ultra. Acontece que no período em que a série se passa, o Japão feudal no século XIX era estritamente proibido a entrada de imigrantes no país. E com isso, a descendência europeia nos olhos de Mizu é uma característica muito marcante para o personagem naquele contexto, já que o preconceito contra mestiços naquela época era algo muito comum, com pessoas mestiças inclusive, sendo classificados como aberrações e espécimes inferiores. E esse detalhe é muito importante para a história da trama, já que todo o ódio ao qual o personagem é submetido desde a sua infância é o fator principal para o desenvolvimento da sua personalidade fria e sombria. E além disso, é a principal motivação para sua busca implacável por vingança. E galera, para resumir em poucas palavras, Mizu está atrás do seu pai. Entretanto, ele não busca encontrá-lo por amor ou algo assim, e sim por ódio, já que com o passar dos episódios é descoberto que seu pai, um estrangeiro europeu, abusou da sua mãe e depois o abandonou para morrer. Esse trauma, junto com a sua maldição, moldou a personalidade destrutiva de Mizu. Inclusive, a escolha da narrativa da série também é muito boa, já que intercala momentos do presente e no passado, mostrando tanto as origens de Mizu quanto sua jornada em busca de vingança. E além do samurai de olhos azuis, a série também possui diversos outros personagens muito interessantes e cativantes. Durante a história, somos apresentados a Ringo, um humilde e ambicioso jovem cozinheiro de macarrão, que apesar da sua deficiência, sonha em ser um samurai. Daigen, um renomado espadachim que busca recuperar sua honra perdida. E a Kemi, uma princesa que busca traçar seu próprio caminho, em uma época onde as mulheres não tinham escolha alguma sobre os rumos da sua vida. E galera, o mais bacana e interessante é como todas essas histórias se entrelaçam e criam uma jornada perfeita. E eu queria chamar a atenção para o episódio em especial, que é o episódio 5, já que ele, para mim, é sem dúvidas o melhor capítulo. Nesse episódio, nós acompanhamos 3 núcleos diferentes. Um deles sendo o conto sobre o surgimento de uma antiga lenda japonesa. O outro é sobre o passado de Mizu. E mais um que se passa no presente, enquanto Mizu precisa lutar contra um exército. E galera, a narrativa chega num ponto altíssimo, já que o momento no passado faz com que a parte dramática da série chegue em seu ápice, com revelações trágicas sobre o passado do protagonista. Mas assim, em contrapartida, acompanhamos no presente a sequência de ação mais brutal e violenta da série, cenas épicas de ação que deixam o espectador sem ar em um espetáculo visual. E a melhor parte disso é que enquanto a história do surgimento da lenda é contada, é possível fazer diversos paralelos com a história de Mizu. E assim, descobrimos que ele não é apenas um samurai, e sim uma lenda. Cara, a animação dessa série é simplesmente maravilhosa, com um nível de produção que chega a competir com filmes feitos para o cinema. E na verdade, eu ouso dizer que é melhor que muitas animações do cinema. A animação é bela e moderna, feita em computação gráfica a partir de uma mistura de 3D com 2D. A série, apesar de ter um traço bem ocidental e fazer diversas referências e estilos de quadrinhos americanos,
ainda conta com uma diversa variedade de artistas envolvidos no projeto, que geram um traço único e que ainda respeitam muito o estilo oriental. E cara, sinceramente, não tenho o que falar. As cenas dizem por si só. A belíssima animação torna todas as diversas cenas de ação um verdadeiro espetáculo visual para os telespectadores. As coreografias que foram animadas a partir de cenas de lutas reais trazem um tom de realismo e suavidade muito grande para a animação. Sem contar que a estética dos cenários transporta a gente diretamente para a época, com paisagens e cenários lindos. O estudo histórico que foi realizado para poder replicar fielmente os cenários é realmente impressionante e, sem dúvidas, foi muito bem feito. E galera, você pode conferir, a animação realmente é um espetáculo à parte. E por fim, galera, eu queria falar um pouco sobre os temas que a série aborda. Pois, como eu disse anteriormente, a série é para maiores de 18 anos. Mas essa classificação não é apenas pelas cenas de nudez e violência, mas também por falar de temas muito adultos. E um dos temas abordados é o preconceito, já que durante a série inteira, a cor dos olhos do personagem principal é um motivo de ódio e desprezo por parte de outros personagens na trama. E é possível fazer diversos paralelos com isso na vida real, não é mesmo? Além disso, a série também bate muito na tecla da aceitação, já que parte do desenvolvimento do personagem durante a série se trata sobre isso. Inclusive, a frase que marca muito durante a série é um paralelo em que é feito entre a aceitação e a criação de espadas. É preciso tirar as impurezas do aço durante o processo de fabricação, mas a busca pela pureza total apenas criará uma liga fraca e quebradiça. São nossas peculiaridades e particularidades que nos dão força e resistência. E mais do que isso, galera, a série também ensina muito sobre resiliência, sobre nunca desistir. E é possível ver esse traço em diversos personagens, tanto em Ringo, que apesar de limitações busca ser o melhor, em Akemi, que apesar de todas as imposições da sociedade, se empenha em ter autonomia sobre a sua vida. E principalmente Mizu, que apesar dos diversos obstáculos em toda a sua vida, nunca deixou se abalar e sempre se manteve firme em sua caminhada. A série possui no total apenas 8 episódios, todos já disponíveis na Netflix. E o mais legal, galera, é que ela já foi oficialmente renovada para a segunda temporada. Porém, ainda não possui previsão para a estreia, mas é sem dúvidas uma das melhores animações originais dos últimos anos e que merece ser conferida. O último episódio deixa vários ganchos para a segunda temporada, que certamente vai acontecer em um futuro não muito distante, dada a excelente repercussão que vem ganhando. Inclusive, em entrevistas recentes, Michael Green revelou que eles desejam contar uma história contínua, com cerca de 4 temporadas ou até mais. Ou seja, galera, a história ainda está apenas começando. E é isso, Mega Ultras. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. E não esqueça, se você curtiu, por favor, não deixe de dar aquele like e se inscrever no nosso canal. Isso ajuda muito e fortalece demais o nosso trabalho. E se você já assistiu ou pretende assistir Samurai de Olhos Azuis, não se esqueça de deixar um comentário aqui nesse vídeo. Vai ser um enorme prazer conversar com você por aqui. E mais uma vez, muito obrigado pela atenção e eu espero ver você aqui de novo para falar muito mais sobre conteúdo nerd. E é isso, galera. Vou nessa. Fui!